Então, vou voltar aqui. O tema da nossa aula de hoje são estratégias para avaliar alunos que não falam. Quando eu digo alunos que não falam, eu sei que muitas vezes um primeiro pensamento é dentro do transtorno do espectro autista. Mas não são só esses casos que nós atendemos, que nós temos na sala de aula, ou até se você é familiar, que tem aí em casa que vocês estão em dúvida, certo? Por isso que eu trouxe o tema de forma ampla. Lembrando que o nosso foco aqui é pedagógico, certo? Então, é a avaliação pedagógica, a avaliação das aprendizagens, a avaliação dos conhecimentos prévios desse aluno ou dessa aluna, tá? Então, a avaliação clínica, ela tem todo um protocolo, isso é bem diferenciado, a gente não vai estar abordando hoje, certo? Então, começando o nosso tema de hoje. Então, estratégias para trabalhar com crianças, né? Para avaliar pedagogicamente crianças que não falam, que não têm a questão da oralidade, certo? Quando eu falo que a criança não fala, né, não significa que ela não tem uma linguagem, certo? Então a gente precisa separar essa questão da fala da linguagem. A linguagem é uma forma um pouco mais ampla. O nosso corpo tem uma linguagem, a gente tem uma expressão. Muitas vezes um gesto, uma expressão facial, uma postura corporal, não é? Ou até mesmo um movimento indica algo que eu quero, algo que eu não quero, se eu tenho medo, né? Se eu tenho de repente alguma ansiedade, se eu tô feliz, se eu tô triste, se eu tô com dor, né? Então o nosso corpo, né? Com o nosso corpo, a partir das nossas expressões, ele fala, tá? É diferente então a linguagem, vocês pensem na linguagem como algo mais amplo, que tem a ver com a comunicação, que tem a ver com a interação, que tem a ver com essa questão que nós, humanos, temos em relação à questão da socialização. Outros animais também têm a questão da socialização, mas para os seres humanos essa troca é fundamental, né? Nós somos seres sociais. Mesmo que tenham pessoas mais isoladas e tudo mais, o nosso foco sempre será social. Lá no começo dos estudos da educação especial, aliás, esses estudos começaram a ganhar força por conta desses achados, que era muito comum lá no século XVIII, abandonar as crianças, por exemplo, que de repente era um filho não desejado, enfim, alguma questão problemática na família, e abandonavam-se esses bebês, por exemplo, nas florestas. E alguns desses bebês adotados por famílias de animais, né, por matilhas, etc., sobreviviam. E esses bebês adquiriam a postura social do meio que eles estavam inseridos. E como eles foram resgatados muito, vamos dizer assim, já numa certa idade, tiveram muita dificuldade em aprender, por exemplo, as questões sociais, as questões do dia a dia, da questão humana, não é? Da alimentação, até mesmo de entender as expressões faciais humanas. Então, isso nos diz o quanto é importante a questão da linguagem, a questão da comunicação. Então, mesmo o bebezinho, né, que ele está começando ali o seu primeiro desenvolvimento, ele já começa a perceber a linguagem que o rodeia, tá? Então, ninguém para lá com um bebezinho pequenininho e fala assim, bom, agora vamos estimular só a fala, só a linguagem, né? A gente vai conversando, a gente vai interagindo, a gente vai estimulando, vai fazendo massagem, né? Vai conversando com o outro e o bebê vai observando. Ele chora, ele ganha um tipo de atenção, não é? Depois que ele tá lá com uma sensação de fome, por exemplo, ele é alimentado, ele tá com desconforto lá porque ele tá sujo, ele é trocado. Então, a linguagem, ela começa a se estabelecer a partir da interação com o outro. Quando eu falo de linguagem, aí eu já tô vendo aqui no chat o pessoal colocando as questões, por exemplo, das crianças, não é? Com transtorno do espectro autista, que tem dificuldades nessa questão da interação, na questão da linguagem, né? Normalmente é algo que fica muito evidente, muito latente no transtorno, não é? Mas eles também apresentam uma forma de se expressar, certo? Eles às vezes têm dificuldade de compreender, né, de observar os seus sinais ou os sinais não verbais, mas sim, eles têm uma linguagem sim expressiva, a gente vai conversar um pouco sobre isso, tá? Então, não falar não significa que essa criança não tem linguagem, tá? A linguagem é algo mais amplo. A linguagem é um mecanismo que nós utilizamos
para transmitir conceitos, ideias, vontades, desejos, né, estados de humor, né? É a nossa interação entre os pares, certo? Então, isso pode vir através, não é? De signos ou sinais corporais. Signos, a fala, signos, a escrita, língua de sinais também você tem por exemplo, a língua brasileira de sinais, as línguas de sinais pelo mundo, tem todas as características de um idioma falado. Por isso são consideradas língua, não linguagem de sinais, tá? É legal que a gente faça essa diferença, porque quando eu falo linguagem de sinais, eu tô colocando esses signos de comunicação fora da questão da fala, né? Então, assim, fora da questão do idioma, fora da questão, vamos dizer assim, da comunicação verbal. Então, sim, por mais que ela não use o verbo no sentido oral, no sentido do som, ela utiliza o verbo significa palavra, no sentido bimanual, que é onde eu faço os gestos, certo? Então, não é correto falar linguagem de sinais, e sim língua de sinais, tá bom? Quando eu começo, por exemplo, quando a criança ainda não tá falando e ela usa gestos, né, indicativos, isso é uma linguagem. Então, quero isso, quero aquilo, certo? Quando isso se organiza num idioma que é, por exemplo, Libras, língua brasileira de sinais, aí eu tenho um código, vamos dizer assim, um código de conversa, de conversação, e sim uma língua, tá bom? Então, a linguagem é um pouco mais amplo e a língua, ela vem a fala ou em língua de sinais em decorrência dessa linguagem. Linguagem, eu coloquei, na verdade, duas classificações. Existem alguns autores que trabalham nesse sentido, mas para a gente entender que ela tem uma parte que é receptiva, que é do quanto eu entendo o que vocês estão me dizendo, do quanto eu entendo do que o meio está me trazendo, do quanto eu entendo o que os signos estão me dizendo, porque na linguagem nós também temos, por exemplo, pictogramas, sinais, placas, e com tudo isso eu faço uma leitura, por exemplo, de contexto, certo? Isso é a linguagem receptiva. Então, quando a criança está começando a adquirir a fala, né, os primeiros vocábulos e tudo mais, o que acontece? Ela começa a observar e aí você fala assim, olha, pega para mim então, né, o carrinho, pega para mim a bola, pega o elefante. E mesmo sem falar, ela vai lá e faz o gesto que você pediu. Isso ela está compreendendo, começando a compreender essas ordens simples, a linguagem receptiva que precisa ir se desenvolvendo. Crianças com deficiência intelectual, elas têm muita dificuldade nesse começo de compreender essas ordens. Muitas vezes a gente precisa usar alguns recursos para trabalhar essa questão da compreensão, certo? Olha, então, linguagem receptiva, daquilo que eu estou entendendo. Linguagem emissiva, quando eu coloco o que eu desejo. Né? Então, a gente vai trabalhar hoje dentro desses dois paradigmas. Para a nossa avaliação, certo? Para a nossa observação, o que ele está entendendo do que está sendo dito, dos signos que estão sendo mostrados, né, para esse aluno, para essa aluna, e como ela está expressando, como é que ele está expressando os seus desejos, o que ele está entendendo, os seus pensamentos, tudo o contexto. Para além do que ele deseja só um objeto, que eu consiga entender sinais de desconforto, sinais de alegria, o pensamento que ele possa me trazer, a questão da imaginação, da criatividade, tudo aqui dentro do que ele projeta, né, dentro da comunicação, dentro da linguagem, tá bom? Então, são essas duas dimensões que eu quero trazer, alinhar com vocês para a gente poder falar um pouquinho de que estratégia que a gente vai usar quando eu tenho um aluno, quando eu tenho uma aluna que, além de não falar, certo? Pode ter dificuldades na interação. Porque quando a gente tem um aluno, uma aluna que ainda não está falando, mas tem compreensão, você pergunta, ele aponta, você estabelece uma comunicação, a gente consegue caminhar. Mas quando a gente tem um aluno, uma aluna, que você fala, né, você traz a proposta e ele não engaja, parece que não entende, você não sabe se não entende ou se não quer, né? Aí começam os nossos desafios, não é? Na questão da avaliação. Uma questão importante, certo? Então, nós falamos sobre linguagem, falamos sobre comunicação, sobre o entendimento, sobre a expressão, certo?
né, a receptiva, a emissiva. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as causas, por que esse aluno não fala. A gente precisa pensar no que está acontecendo e o porquê o desenvolvimento dessa fala não está ocorrendo, certo? Em relação a esse aluno, a essa aluna, tá? Por que a gente precisa pensar nas causas? Dependendo do que a gente avaliar, dependendo das causas, dependendo da necessidade, isso pode ter impacto nos recursos que eu preciso utilizar para avaliar esse aluno que ainda não está falando. Então, o que eu quero dizer com isso? Imagina, por exemplo, uma criança que está ali, né? 2, 3 anos, ainda não está desenvolvendo nenhum tipo de fala, nenhum tipo de linguagem, a família está acompanhando, a família está ali observando e ele começa a apresentar, por exemplo, outras características de isolamento, de repetição de rotina, dificuldade de adaptação. Então a gente tem que observar, opa, peraí, preciso conversar lá com o pediatra da família, preciso conversar lá com outros parceiros da área clínica para a gente poder avaliar. Porque não é só a fala, não é só a questão dele não oralizar. Existem outras questões aparecendo, né? Então, às vezes, irritabilidade, muita dificuldade de compreensão. O que está acontecendo? Em outros casos, essa questão da dificuldade de não começar a falar vem acompanhada de atraso no desenvolvimento. Então, demorou para andar, demorou para sentar. Então, a gente também precisa ficar atento e informando isso, orientando a família para que ele possa ir procurar um diagnóstico bacana, um diagnóstico correto. Nessa faixa etária, ali na janela de desenvolvimento infantil, é muito importante a gente fazer esse estímulo, certo? Porque é onde o desenvolvimento ele está mais ativo. Então, sim, a criança tem muito ganho nesse sentido. Por isso que uma avaliação clínica é fundamental. De repente, a questão da fala, ela está ligada a questões motoras dessa fala. Então, uma apraxia de fala, ou de repente uma questão dentro da deficiência física, paralisia cerebral, então a parte motora está comprometida, então ele tem formado lá no cérebro dele o que ele quer falar, mas o motor não responde. No caso da síndrome de Down, por exemplo, onde eu tenho hipotonia, o tônus da musculatura até dificulta a produção dos fonemas, então impacta na fala, não é mesmo? Além das questões do desenvolvimento e da deficiência intelectual. Então eu preciso pensar o que está acontecendo para impactar na fala desse aluno, dessa aluna, para eu pensar em recursos, certo? Porque, por exemplo, se eu tenho um aluno com deficiência física e ele tem dificuldades motoras na fala, e ele está lá fazendo um trabalho de fono, bacana, fisioterapia, então talvez eu tenha que trazer formas de comunicação alternativa ou aumentativa para complementar essa dificuldade motora de fala, certo? Porque se ele não consegue, às vezes, articular a palavra, eu posso ter cartões para ele me apontar, eu posso ter, de repente, alguns signos para ele poder fazer a comunicação dele, né? Isso sempre, lembre-se que a gente sempre tem que estar em consonância com a fonoaudióloga que atende, não é mesmo? Para a gente poder fazer um trabalho conjunto. Porque o clínico, ele tem um tempo muito reduzido de atendimento. E é por isso que a gente conta com essa parceria em casa e na escola para ampliar o atendimento, tá bom? Pensem na causa, por que esse meu aluno ou minha aluna não está falando, tá? Professores da educação infantil, professores da creche, têm um papel fundamental nessa observação. Muitas vezes você tem um aluno mais tímido, ou que de repente está falando em casa, mas a hora que chega para a escola, ninguém entende absolutamente nada do que esse aluno está falando, e ele já está numa faixa etária que a fala já deveria estar melhor. Então a gente tem que pesquisar questões auditivas, não é? Tem que fazer um encaminhamento lá para o pediatra, falar, olha, não estou conseguindo compreender, parece que está distraído na minha sala, pedir uma testagem auditiva. Vamos observar o que está acontecendo nessa questão da oralidade. Não é só, por exemplo, e algumas mães relatam dificuldades com os clínicos, né, principalmente dependendo do médico que acompanha, né, que fala, não, vamos esperar o tempo dele. Então a criança está com 4 anos, fala 2, 3 palavras com muita dificuldade e vamos esperar o tempo. Então, o tempo, ele tem sim uma janela, crianças prematuras, a gente faz o estímulo e observa. Mas esse tempo não pode ser perdido, porque é onde o desenvolvimento é mais amplo, tá? Então, o nosso papel é fazer o quê? Observar lá na escola. Tô falando do atendimento presencial, tá? Nesse atendimento com os pequenos remoto,
complicado. No máximo que a gente pode coletar a informação da família e fazer orientação em cima do relato da família. Tô falando do presencial nesse momento. E o nosso papel é relatar para o médico que não é só uma timidez, que não é só, por exemplo, ele tá no tempo dele. Não, ele tá realmente com dificuldade na fala, na interação, na compreensão, não tá me entendendo e a gente precisa ver o que tá acontecendo, tá bom? Porque quando eu digo essa questão da compreensão do que tá levando, por exemplo, o aluno a não falar nesse momento, a parceria clínica é fundamental. Professores e professoras, nós não realizamos diagnósticos, mas nós, ano após ano, a gente estuda desenvolvimento infantil. Olha só quanta gente aqui bacana, num sábado, 5 da tarde, certo? Estudando, né, se aprimorando nesse tema. E eu sei que vocês participam de uma série de lives, de uma série de estudos, correto? E vocês estão em busca de um conhecimento maior. Esse conhecimento impacta na sua prática. E o seu olhar de observação vai ficando cada vez mais qualificado. Então, qualifiquem os relatórios, façam um relatório bacana lá para o clínico para ele entender que, olha, então, eu estou ficando com essa criança de sexta-feira, das 8 ao meio-dia, às vezes está na creche um período maior, e eu estou observando isto, nesse local, dessa forma, deste jeito. Porque muitas vezes o profissional vê por pouco tempo no consultório e não consegue compreender todo esse contexto. Eu vi uma pergunta lá em cima, vamos pôr o óculos, sobre mutismo seletivo. E eu acho que é bacana eu retomar, né, falando da questão seguinte: o mutismo seletivo, a gente não vai conseguir aprofundar hoje. Eu perdi de quem era, mas eu peguei aqui, tá? A sua questão. Mas ela é uma questão psicológica, e quem já teve alunos com mutismo seletivo sabe que é uma coisa muito estranha, porque ele tem preservado a compreensão, tá? Ele tem, enfim, ele compreende, ele se expressa ali, né, às vezes com muita timidez, mas ele escolhe, ele elege locais com quem ele vai falar, aonde ele vai falar, não é mesmo? Então. Tinha uma aluna que eu atendia em sala de recursos com muita dificuldade na aprendizagem e ela não falava absolutamente nada. E quem já trabalhou com um aluno que não fala nada sabe que é um desgaste, porque você fala por você, por ele, né? E pelo papagaio, pelo vizinho, porque você quer, né, trazer aquilo para que ele se expresse. E eu mostrava as coisas, ela apontava com muita timidez. E aí depois a mãe me relatava no próximo atendimento: nossa, aquela música que você cantou a semana passada, ela ficou cantando a semana inteira. Não tinha ainda o recurso do celular, tá? Porque senão eu pedia pra mãe gravar. E vocês verem como faz tempo, tá? Não era uma coisa tão comum o celular. Parece que já nasceu com a gente, né? Mas teve uma época que não tinha, não. E eu combinei com a mãe, né? Eu falei: olha, a hora que terminar o atendimento, leva ela lá pro toalete, dá uma enrolada que eu vou ficar ali na esquina, atrás do muro. Olha o que o professor da sala de recurso faz para ver o seu aluno falar. Gente, vamos combinar? Tenho certeza que alguém já fez também, tá? Então eu não tô sozinha nessa. Que eu vou ficar lá atrás do muro e você vai andando com ela. Não vou surpreendê-la, porque aumentar a timidez não me interessava. Eu só queria ouvir a voz dela, não é? E combinamos. Fui lá para trás do muro e a mãe passou com ela. E ela saiu do atendimento toda linda e falante. E contando tudo que a gente tinha feito e tudo mais, né? Foi aí que eu ouvi a voz dela. E eu não confrontei. Falei: ai, tá vendo? Você fala. Não era o meu objetivo. Porque eu acho que isso é uma traição de confiança e ela precisava ter esse vínculo comigo. E a gente vai colocar um pouco de vínculo aqui quando a gente falar de estratégia, tá? Então, o mutismo seletivo, ele é bem complicado nesse sentido, né? Porque é difícil, né? Porque às vezes ele fala com uma criança e não fala com a outra. Fala com um professor e não fala com outro. Ou não fala com ninguém na escola, tá? Então, vamos lá. Vamos então pensar nas estratégias. Primeiro, é muito importante que você priorize os seus objetivos. E pensando em ensino remoto, tá? A gente vai pensar muito na questão da priorização e da condição do que eu consigo avaliar. Por mais que eu consiga, numa situação, ou numa avaliação, ou numa atividade, observar vários critérios, então nomeação, estratégia, criatividade, iniciativa, eu vou ter foco na minha avaliação e vou observar profundamente tá? Então, por exemplo, nomeação, se você estiver fazendo no ensino remoto,
com aulas através do WhatsApp, ou no Google Meet, ou de repente alguma outra estratégia que você consiga ter uma interação, você consegue trazer alguma avaliação para ver como é que está a questão da nomeação, do vocabulário, não é mesmo? Se ele está ou não generalizando, então você coloca lá uma sombra de um animal, se ele consegue fazer a generalização, certo? Você está sondando esses conteúdos, esses conceitos, né? O foco pedagógico são o quê? O conhecimento prévio e o que a gente precisa estimular, certo? Não é mesmo? Então, priorize o seu objetivo. Para quê? Para que você possa fazer um registro em maior profundidade. É lógico que muitas vezes você fala, não, hoje eu vou observar a estratégia. Para observar se o meu aluno tem ou não estratégia, por exemplo, qual é o recurso que eu preciso separar? Um bom recurso para observar isso é jogo. Então, no jogo, eu consigo observar se ele tem ou não estratégia. Então, o seu objetivo vai dizer qual que é, por exemplo, o seu elemento, o seu recurso. De repente, numa questão de iniciativa, você pode avaliar até numa atividade que você não propôs, tá? Você pode, de repente, ir lá no pátio e você sabe que ele sempre precisa de alguém que pegue na mão e leve na fila para alimentação, por exemplo. E nesse dia você vai pedir para que ninguém faça, né? Para ver se ele tem iniciativa, fala, peraí, tô aqui sobrando, tá na hora do lanche, preciso ir pra fila, não é? Então, você pode usar desses recursos também, tá? Muitas vezes você vai propor, muitas vezes você vai fazer o quê? Você vai observar um pouco de longe. Então, compreensão de contexto, se entende aonde está fazendo o quê, de que jeitos, como é que ele se porta. Então, se ele está, por exemplo, lá no espaço da sala de aula, se ele tem essa compreensão do entorno, se você der um leve toque, se você falar, olha, então, agora é a hora da história, a gente precisa sentar, se ele consegue compreender, ou se você precisa dividir essa informação, então fala, olha, vem cá, mostra o cartão, olha a hora da história, vamos sentar. Isso acontece muito com os alunos com autismo, bem no começo da adaptação, a gente precisa às vezes ir segmentando. Alunos com deficiência intelectual também, a gente precisa ir segmentando a questão da informação. Muito bacana, olha lá. Então, por exemplo, a Francilene está colocando a questão de problemas motores na fala, então essa questão da língua presa ou ter algum problema articular. Então a gente tem que fazer o que? Olha, falei do objetivo. Se o seu objetivo é, por exemplo, observar se o seu aluno está se comunicando, se está entendendo, a questão de como ele está pronunciando não vai ser o seu foco, né? O seu foco é a questão da oralidade, se ele está com troca muito acentuada e tudo mais, é encaminhamento para o clínico, para ele ter esse atendimento, porque isso vai impactar muito na vida dele, certo? E o nosso foco vai ser, por exemplo, no que ele está aprendendo. Eu priorizei o meu objetivo, mas não tem como isso acaba contaminando demais o nosso processo de avaliação se a gente não estabelece um vínculo e uma forma de comunicação. Então, por exemplo, que nem ela falou, por exemplo, do aluno dela que tem uma dificuldade de articulação. Pode ser língua presa, pode ser um aluno com síndrome de Down que tem hipotonia, pode ser um aluno com paralisia cerebral que está com hipertonia, então não consegue pronunciar direito. Se eu não tenho vínculo, se ele não tem confiança, se a gente minimamente não se entendeu, eu não vou conseguir avaliar se ele entendeu, se ele fez, se ele não fez, tá bom? Então, a gente precisa estabelecer esse vínculo, fortalecer essa parceria e uma forma de comunicação. Não dá para eu trazer sempre alguém que entende para traduzir o que ele está falando. Eu preciso começar a entender. E com o tempo a gente entende, tá? E depois a gente vai cobrando dele um melhor desempenho nessa fala. Mas eu preciso que ele tenha confiança em mim. Eu preciso que ele tenha um vínculo comigo, tá? Então, no começo pode ser um pouco complicado. Alunos, por exemplo, que nem a gente viu aqui no chat, se você está atendendo alunos de forma remota, alunos que você não conhece, então o seu primeiro momento é formar vínculo. Então, muitas vezes a atividade você vai propor, você vai fazer uma videochamada, você vai se aproximar para estabelecer vínculo. Infelizmente, não é possível ainda estabelecer vínculo com atividades impressas, se de repente é um único recurso que o seu município estabeleceu, tá? De repente não tem outro acesso para aquela família, a gente sabe das dificuldades que estamos vivendo. Então, você precisa compreender isso
para se acalmar e falar, não, peraí, deixa eu priorizar meu objetivo. Se eu não consigo avaliar a linguagem, porque eu não tenho vínculo nesse momento, eu vou tentar estabelecer uma comunicação com a família para ver os conhecimentos prévios. Eu vou levantar esses dados de relatórios anteriores. Eu vou fazer, de repente, uma conversa com os terapeutas. Então, você vai buscar outras fontes de informação. A gente tem que ter claro um pouquinho do que a gente dá conta ou não nesse momento remoto. Outra estratégia aqui de avaliação. Se você vai trabalhar a questão da comunicação, os recursos de acessibilidade que esse aluno precisa têm que estar organizados. Se ele precisa. Então, o aluno com deficiência física, que faz uso da prancha de comunicação, ele precisa ter a prancha. Essa prancha já precisa estar treinada, né? Ou você vai ter que fazer uma moderação na sua avaliação, entendendo que ele está adquirindo aquele conhecimento, adquirindo aquela proposta, tá? Se ele faz uso de Libras, se ele está aprendendo Libras, começou a aprender agora, se ele de repente ele precisa de algum outro aplicativo, ou no celular, ou no computador para se comunicar, qual é a acessibilidade que ele precisa? Porque isso vai impactar na sua forma de comunicação. Se você ainda estiver avaliando, não sabe ainda que tipo de acessibilidade ele vai utilizar e estiver fazendo essa avaliação, né? Em parceria com os clínicos, isso também é um elemento importante da sua avaliação e você vai estabelecendo estratégias, certo? Em relação ao que você vai fazer depois. É por isso que nesse curso de sondagem, né, inicial e o planejamento individual, ele assim, a gente trouxe muito a questão da prática, porque a gente precisa mapear bem onde estamos para saber para onde a gente vai. Porque quando a gente começa a identificar as próximas etapas, a gente tem mais segurança na nossa prática, tá? Uma outra estratégia bacana é o uso de imagens como apoio na comunicação. O uso de imagens, gente, ele é muito importante. Tanto para as pessoas, para as crianças, né, que a gente está ali avaliando, com deficiência intelectual, com transtorno do espectro autista, né, com paralisia cerebral, com deficiência física, enfim, a gente se apoia muito nas imagens. As imagens que eu trouxe aqui, que eu fiz uma breve seleção, são de fotos, eu não trouxe figuras, tá? Porque quando eu penso, por exemplo, num aluno com autismo, com deficiência intelectual, trazer uma imagem mais realista é bem interessante para a gente começar uma comunicação um pouco mais direta. Muitas vezes eu trago um desenho que até ele fazer uma leitura bem do que é, mais ou menos, né, pode dificultar esse processo de comunicação. E como é que você pode utilizar as imagens? Imagina que você lá, lembra, nós falamos de trazer um objetivo, então o meu objetivo é perceber se ele, na questão da história, se ele vai conseguir localizar, por exemplo, o personagem principal da história. E eu tô lá com um aluno com autismo que não fala, né, mas ele tá engajado na história, então ele já tá sentando, ele já tá começando a ficar ali mais atento. Que recurso eu posso utilizar para ter, por exemplo, uma resposta desse aluno, não é? Eu posso mostrar o livro, mas o livro é muito amplo, tem muita imagem, tem de repente o escrito, isso distrai demais. Então a gente pode ter o quê? As imagens do personagem principal e você pode perguntar, então, olha, então, enfim, né? Quem era o príncipe, quem era a princesa, qual que era o principal, qual que era o mais forte, né? Qual que era, de repente, o vilão, para você começar a explorar que tipo de conceito ele já está te dando retorno. Lembre-se que muitas vezes, principalmente dentro do transtorno lá do espectro do autismo, a resposta não vem necessariamente de imediato. Muitas vezes você vai ter que fazer uma observação indireta, tá? Então, muitas vezes você coloca os cartões, você faz as perguntas e ele não dá muita confiança para o que você está falando, certo? E sai um pouquinho da situação e aí faz uma observação indireta. Pede para a turma, fala assim, espera um pouquinho, vamos ver se ele vai trazer o cartão aqui para mim. Você pode ir lá na lousa e falar, olha, então, tô precisando aqui do personagem, né, do príncipe da história, né? Eu preciso que alguém me traga esse cartão, né? E observa se ele tem essa iniciativa, porque muitas vezes essa questão indireta funciona e é muito interessante observar essa iniciativa também. Ou algumas vezes ele vai demonstrar esse conteúdo lá no outro espaço. Terminou a história, foram pro lanche, foram pro parque e lá no parque ele começa a recontar a história, tá? As imagens para os alunos com deficiência intelectual também são fundamentais para ampliar a questão da comunicação,
tá? Porque senão fica, por exemplo, muito assim. Você vai perguntar o que fez no final de semana e você sabe lá que ele jogou bola, né? E aí ele fica assim, ai, papai. E aí você tem que ficar explorando exatamente o que foi. Se você tiver imagens, por exemplo, ele pode apontar, você pode nomear e ampliar o vocabulário. Falei das questões das imagens, use objetos concretos, tá? O faz de conta, o brincar, a própria massinha, os objetos do entorno. Aí na sua casa, se você tiver, por exemplo, aí com seu filho, com a sua filha, ou se você estiver encaminhando de atividades para casa, use os objetos do entorno. Quantas crianças que não têm, por exemplo, a nomeação das frutas, dos legumes, dos objetos, vai pegar uma escumadeira na gaveta, não sabe que é uma escumadeira. Então a gente precisa trabalhar, por exemplo, usando os objetos, tá? Primeiro a gente começa no dia a dia e depois você pode ir ampliando. Você nem precisa estruturar uma grande atividade ou uma atividade muito assim esotérica para avaliar. Numa simples brincadeira de massinha, quantos elementos você consegue avaliar? Então você pode ir perguntando por cores. Me empresta o vermelho agora porque eu vou fazer um coração, né? Depois me empresta o azul que eu vou fazer determinada coisa. Eu faço lá duas cobrinhas, né? Uma grande e uma pequena. Qual que é a grande, qual que é a pequena? Né? Depois você põe de pé, qual que é o mais alto, qual que é o mais baixo? Pega o potinho, qual que tá em cima, qual que tá embaixo, qual que tá dentro, qual que tá fora. Olha, com duas porções de massinha e um copinho, você faz muita coisa e você explora de forma lúdica, porque eu tô falando de avaliação pedagógica para crianças, né? Os adultos, a gente precisa sempre trazer elementos mais de acordo com a idade deles, tá? A gente não pode infantilizar, tá bom? Mas pensando nas crianças, isso é muito bacana. Olha lá, observação. A observação, ela é muito importante no seu processo de avaliação. E aí que está o nosso grande problema no ensino remoto, não é mesmo? Como é que a gente observa aqui do outro lado da tela? Me conta, como é que é isso? Então, a observação do outro lado da tela é muito difícil. Na escola, no presencial, então você pode observar algumas questões de como esse aluno, mesmo não falando, ele interage. Então, imagina que lá numa situação de parque, ele tá lá brincando com a pazinha, alguém vem e tira a pazinha dele. Ele tem iniciativa de reclamar esse objeto ou ele fica passivo, não é mesmo? Ou se de repente ele quer chamar alguém para brincar, mesmo sem falar, ele pega na mão, puxa junto, sorri para os colegas, interage mesmo sem fala, não é mesmo? Eu vivenciei uma cena muito interessante, um aluno com autismo, bem clássico, e ele tinha pouca ecolalia, bem pouca, e a professora tinha uma brincadeira no parque, que era, as crianças faziam uma fila, e elas iam passando como se fosse um passo a passo 3 vezes, né? E elas iam falando o alfabeto. E em determinada letra, ela prendia lá uma criança, assim, entre os pares, né? E a criança tinha que falar uma palavra que começava com aquela letra, né? E esse aluno que parecia tão alheio, tão distante, e muitas vezes a gente até ficava de olho, porque no parque ele causava às vezes ele não tinha noção do perigo, então a gente tinha que ficar de olho nele. Ele sorriu para aquela situação, entrou na fila e ele começou uma voz meio gutural, assim, sabe, meio da garganta, então ele fazia o alfabeto, tipo, né? E a gente percebia que ele estava recitando o alfabeto. Agora, vai lá, para ele e fala assim, olha então, amigo, fala para mim, que letra é essa, que letra é aquela, fala o alfabeto. Ele não falava. Numa situação indireta, a gente começou a observar que ele falava, tá? E quando prenderam ele assim, né, lógico, ele não falou nenhuma palavra que começava com aquilo, mas ele sorria, ele demonstrava a satisfação de estar ali participando. Então, isso é uma observação indireta e ela é muito importante na sua avaliação, tá? Registrem esses momentos, tá? Isso é muito importante. A outra coisa importante é aguardar o tempo de resposta. Muitas vezes, com alunos que não falam, a gente fica tão ansioso, tão ansiosa, que a gente vai lá e responde por ele, faz por ele e vai, né, dando todas as ferramentas. E em alguns momentos, silencie um pouco. Aguarde o tempo, vamos ver o que ele faz, não é? Muitas vezes eles estão muito acostumados com fala, entendeu?
coloca lá a situação, a brincadeira, o que você estiver avaliando, né? Então, muitas vezes é uma letra, muitas vezes é uma palavra, encontre seu nome, aguarde o tempo de resposta, respira, conta até 10, aguarde o tempo de resposta, vamos ver se ele tem iniciativa, se ele sai andando, o que ele faz? O que ele faz com isso, né? Isso é muito importante porque você começa a observar se de repente, nesse tempo de resposta que eu aguardei, se eu der uma pista, né, ele consegue executar. Ah, bacana, na próxima eu tento não dar a pista e vejo se a partir disso ele vai evoluindo. Pra gente não, em casa também é muito importante orientar as famílias. Aguardem um pouco o tempo de resposta. Eu sei que a nossa rotina tá tão difícil e a gente tem tanta coisa para fazer, então é mais fácil você pegar e enfiar a blusa na criança, né? Para diante da gaveta e fala: que blusa você quer pôr hoje? Ele não vai te dar resposta, não tem problema. Ou ele vai pegar uma aleatória, não tem problema. Você vai falar: que bom, você quer pôr a blusa azul, né? Com o tempo isso vai se estabelecendo como uma comunicação, tá? Então isso é muito importante, aguardar o tempo de resposta. Tô falando aqui de estratégias para sua avaliação de alunos que não falam. É muito importante que você também promova desafios. Não deixa tudo tão fácil, né? Ok, ele não quer, de repente, aquele lanche que está sendo servido, ou ele não quer aquele suco. Ele faz só um gesto simples e você, tá bom, você não quer, já entendi. Não, peraí, vamos combinar. Tem uma professora que eu admiro muito, professora Evelise, que ela estabeleceu uma estratégia de comunicação com uma aluna. E eu acho muito interessante porque quando ela tinha uma resposta corporal, ela não queria, ela falou: não, tudo bem, você pode não querer, mas você vai ter que me dizer se você quer ou se você não quer, né? E ela insistiu até que o aluno se comunicasse. Isso vai treinando, a gente vai trazendo para ele essa questão da comunicação. Não é no primeiro dia, você vai trabalhando no primeiro, no segundo. Então, ele tem que me fazer um gesto que é de autoria dele e não algo corporal, só de rejeitar, de jogar. Isso não é comunicação. Ele precisa me dizer quero, não quero, o que é possível para ele. Lembra que eu falei no começo? Estabeleça vínculo, estabeleça uma forma de comunicação e seja firme nessa forma. Traga esse desafio, não é? A gente às vezes precisa comprar alguns desafios. Ou de repente você sabe uma situação que ele precisa de um pouco de apoio. Imagina lá que para colocar o sapato, enfim, deixa um pouquinho. Lembra do tempo de espera? Vamos observar. Será que ele vai me chamar? Será que ele vai pedir para alguém? Não é? Uma vez a gente estava na saída da escola e, enfim, tirou o sapato. Quem ia pôr o sapato era sempre o mediador, o profissional de apoio. Eu falei: não, espera, vamos ver, finge que a gente está conversando aqui, que a gente não está dando nem bola e vamos ver a atitude. E aí ficou, tentou pôr o direito no esquerdo no direito, de cima para baixo, de tudo quanto é jeito. Quando ele viu que a gente, né, ele pegou, resmungou, chorou e a gente continuou conversando, como se nada tivesse acontecendo, disfarça. E aí o que ele fez? Ele pegou, virou para um colega, né? Pôs o pé em cima dele, pôs o sapato na mão do colega, do tipo: me ajuda, né? E aí a gente foi fazer a intervenção. Falou: olha que bacana, você pediu ajuda pro amigo. Então você fala assim: olha, me ajuda. Lógico que ele não falava, tá? Mas isso é falar para ele: olha, muito bem, você se comunicou, você pediu o que você queria, tá? E a partir daí a comunicação vai se estabelecendo, tá? Lembra que eu falei da questão das parcerias? Então, por exemplo, quando não tem disponível na rede, no serviço público, né? Quando o aluno depende do serviço público para fonoaudiólogo, para o próprio clínico e tudo mais, fica muito difícil porque a escola não tem como suplementar isso na escola, tá? Então, por exemplo, não tem como a gente treinar a fala na escola, não tem como a gente fazer diagnóstico na escola, a escola não substitui o clínico, assim como o clínico não substitui a escola. Não tem como, né? O nosso trabalho ele é complementar, né? Mas ele não se sobrepõe, né? Então a gente precisa sim estabelecer parcerias. Então, buscar fontes alternativas na sua região, orientar as famílias, bom, não tem, tá? Mas pela Lei Brasileira de Inclusão, né, de 2015, sim, ele tem direito ao acesso à saúde. Então, aonde essa família pode buscar o acesso à saúde? Porque se não tem no município, o município precisa conveniar. Ele precisa achar uma forma de atendimento e cobrir essa demanda.
né? Então a gente também tem esse papel de orientação. Não tem como a gente trazer para, por exemplo, um aluno que tem um problema articulatório, né? Eu não tenho especialização, o contexto da sala de aula é diferenciado. Mesmo que eu for uma professora com a formação de fono, por exemplo, eu não posso atuar como fono dentro da sala de aula. Mesmo que eu for uma professora com formação também de psicologia, eu não posso atuar como psicóloga na sala de aula, tá? Então, as parcerias são fundamentais e são importantes, tá? E olha, eu vi algumas perguntinhas falando da questão de síndromes que comprometem a comunicação, sim. A questão, por exemplo, da síndrome, algumas síndromes às vezes degenerativas, que a criança tinha uma fala e depois vai perdendo, ou às vezes síndromes que trazem a deficiência intelectual, atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor também tem impacto na comunicação, certo? Olha, então o pessoal foi colocando brincadeiras aqui, né? Tem várias brincadeiras para trabalhar a questão da comunicação. A Benedita tá colocando aqui, ó, ela sempre pede as coisas pro Vinícius em casa. Olha, pegue as colheres, às vezes o garfo, olha para mim, dá sorriso. E aí, Benedita, você pode trazer alguns desafios para ele, certo? Se de repente você pede uma ou duas coisas, aí você dá uma dificultada, não muito, né? Faz um pequeno desafio, depois você vai ampliando esse desafio. Você vai ver só como ele vai ficando um pouco mais. Peraí, o que ela tá pedindo agora, né? Porque ele já aprendeu essas palavras, você vai aumentando e vai trazendo alguns desafios para eles. Olha só. Ela coloca aqui também, a Cleciane falando, ó, meu filho não verbal, 14 anos, autistas, quando quer comer, ele vai no armário, pega o prato, a colher e vai atrás de mim. Olha que bacana, Cleciane, se ele já tem essa forma de expressão, seria muito legal você ter um cartão de comunicação. Pode deixar até na sua geladeira mesmo e vai explicando para ele. Ao invés dele pegar o prato, ele pode pegar uma foto, né? Você bota lá uma fotinho de um prato, faz um prato, por exemplo, uma fotinho para o café da manhã, um para o almoço, um para o jantar, por exemplo, e vai conversando com ele. Quando ele vier com o prato, você volta para a geladeira, entrega o cartão para ele e fala, olha, quando você tiver com fome, você me chama com esse cartão. Não é? Porque aí você vai estar estabelecendo, você sai do objeto concreto e você vai para uma figura, você vai para algo um pouco mais simbólico. Isso é sim um avanço na comunicação. E depois você vai expandindo esses cartões, entendeu? Porque ele pode te comunicar, depois você pode trabalhar com emojis. Sabe os emojis do WhatsApp? Você pode ter cartãozinho com eles. E aí ele pode ter emoji de dor, de felicidade, de fome. E aí ele vai fazendo uma generalização. Mesmo tendo 14 anos, dá para trabalhar bem porque ele já está te dizendo. Ele foi lá, ele pegou, ele sabe o uso daquele objeto. Então amplia essa comunicação, vamos dar uns desafios para ele, não é mesmo?